Agora que o público tem acesso à informação, o público vai se tornar mais crítico, mais autônomo, mais inteligente, mais empoderado, enfim. E nós teremos uma sociedade, mais evoluída, mais crítica, com menos problemas. Essa era a previsão, porque a gente, tá ali numa situação de democratização da informação. Porém, não foi isso que aconteceu. Olá pessoal, estou aqui para convidá-los para o MBA de Gestão Estratégica de Talentos na Era Digital do Grupo Forte Educação. É um MBA de 360 horas, coordenados por mim, com vários professores experts no mercado, e você vai aprender sobre sistema de gestão da qualidade aplicada no RH, ISO 10015, ISO 9001, 5 modelos de níveis de maturidade em T&D, lifelong learning, ferramentas de suporte ao desempenho, feedback contínuo, liderança 5.0, ou seja, um mar de saberes atualizados, tecnológicos, para que você possa fazer a gestão do capital humano de sua companhia de forma excepcional, com alto rendimento, produtividade e eficiência. As inscrições estão abertas, curso MBA reconhecido pelo MEC, sábados quinzenais, 360 horas. A gente aguarda vocês. Abraços digitais. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu me chamo Sulim e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir e ouvindo refletir e se desenvolver. Parabéns por disponibilizar 1 hora do seu tempo semanalmente para, através das histórias, das experiências, do conhecimento, da sabedoria dos nossos convidados aqui presentes, que você possa, através dessas informações, refletir, fazer uma análise crítica da sua vida, do seu caminho, do seu trabalho e melhorar como pessoa e como profissional. Como sempre a gente fala, reflexão, análise crítica e mudança. Um abraço digital, como sempre, para todos vocês. Em um mundo cada vez mais superficial, é difícil encontrarmos e identificarmos a verdadeira essência das pessoas e das empresas. Um teólogo alemão do início do século XX, Karl Barth, comentava que as religiões elas iam criando cascas ao redor do verdadeiro núcleo da mensagem da Igreja Católica de Cristo. Fazendo uma analogia, passado aí 100 anos dessas reflexões, as mídias sociais, a cultura digital, o pós-modernismo, eles nos colocam diversas cascas. No âmbito, então, empresarial, muito mais. E isso reflete em nós como indivíduos, como pessoas e como profissionais. A pergunta de hoje é exatamente em cima do nosso núcleo. Tirando as cascas, sobra a nossa essência. Então, a pergunta que se faz hoje é se a nossa reputação realmente nos precede. Criamos ou desenvolvemos a nossa reputação, seja como indivíduos, como empresas. E para falar sobre esse tema hoje, nós temos ela, que é bacharel em comunicação e jornalismo pela Universidade Mackenzie e tem pós-graduação em gestão de comunicação e marketing pela USP. Desde 2016, à frente da JB Press House, ela é palestrante do tema reputação e as suas ramificações,
seja para grandes empresas, mas também para grupos de profissionais de diversos setores. Ela acredita que a comunicação eficaz e transparente coopera na gestão de reputação de uma organização e, nesse sentido, ela ajuda organizações de médio, grande porte e seus executivos C-level a atingirem os seus resultados de negócio, de engajamento, de awareness e também de branding, utilizando para isso ferramentas da comunicação organizacional com foco na gestão da reputação. Especialista em comunicação, já trabalhou com dezenas de organizações, elaborando e executando planos com diferentes tipos de desafios. Além de tudo isso, é cofundadora da JB Positive, uma empresa irmã da JB Press House, focada em sustentabilidade e iniciativas sem fins lucrativos, frutos de sua experiência com grandes ONGs e fundações internacionais. Então, hoje, com muita alegria e honra, nós damos as boas-vindas a Júnia Braga. Bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer tê-la conosco. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, principalmente falando sobre esse tema que eu não só estudo há muitos anos, mas pelo qual eu sou profundamente apaixonada, que é a reputação. Então vamos lá, então vamos começar falando de reputação, né? Fala para nós um pouquinho sobre esse conceito de reputação e as suas implicações para nós e para as organizações. Perfeito. Eh, eu vou contar, um pouquinho sobre esse conceito de reputação, falando um pouco sobre qual foi o meu despertar sobre o tema. Eu lembro que eu fazia faculdade ainda de jornalismo, eu tinha uma disciplina, que é a disciplina de opinião pública. Nessa disciplina, a gente aprendia, na teoria e também na prática, quais eram os mecanismos que formavam a opinião pública. Ou seja, quais os atores sociais que influenciavam o pensamento da opinião pública. E aquilo me despertou o interesse de entender como que a opinião pública de fato é formada, levando em consideração que hoje a gente tem mais atores sociais que influenciam na formação dessa opinião. Na época da minha faculdade não tinha tanta essa questão dos influencers, isso é bem recente, né? Mas já havia a internet, né? E eu fiquei muito interessada nessa questão sociológica, né? Como que o ser humano pensa o que pensa. Por que que ele pensa o que pensa, né? Logo, a minha reputação, ou a reputação de uma marca, que é o que o outro pensa de mim ou da minha Uhum. marca, como que eu influencio, né, essa percepção? Ou como que ela de fato é formada, esteja eu influenciando ela ou não. Então, tudo começou lá atrás com essa curiosidade, de como a opinião pública ela é formada. Passam-se, os anos, começo a trabalhar de fato, né, com comunicação organizacional para empresas e para lideranças. A questão da reputação, ela está sempre presente em quem trabalha com isso. E eu me deparei com a melhor definição que hoje eu entendo sobre reputação. Essa definição foi cunhada pela pesquisadora Gloria Oridi. Ela é italiana, mas reside, em Paris, e de lá ela produz os seus livros, seus papers, e ela diz assim: "A reputação, ela é a opinião das opiniões. Ela é o grande conjunto de opiniões que as pessoas têm, que a sociedade tem, acerca de uma marca ou de uma pessoa, seja uma pessoa, uma celebridade ou um político, enfim, né, de uma pessoa física. Se a reputação, ela é a opinião das opiniões, ela é essa massa, né, condensada de opiniões, como que eu consigo influenciá-la? Esse é o grande X da questão, né? Uma vez que ela não pertence a mim, ela pertence ao outro. Então, a minha reputação, na verdade, é o que o outro pensa de mim, e não o que eu penso de mim, ou mesmo o que eu faço, né, com relação à coerência das minhas atitudes e tudo mais.
E quando a gente entende que a nossa reputação, ela pertence, entre aspas, ao outro e não a mim, porque ela reside na opinião do outro sobre mim, o que eu posso fazer para influenciar essa percepção acerca de mim ou da minha marca, né? Caso a gente esteja falando aqui de empresas, organizações. Aí vem a estratégia da comunicação. Como a gente sabe, a gente conhece aquele ditado, a mulher de César, ela não basta ser honesta, né, ela precisa parecer honesta. Então, o que isso significa? Significa que eu tenho alguns princípios e valores. Eu olho para minha essência, eu faço meu diagnóstico, tanto como pessoa física quanto pessoa jurídica. Eu entendo qual que é o meu diferencial, quais são os meus pontos fortes. Só que será que as pessoas conhecem esses pontos fortes? Antes disso, será que eu estou agindo coerentemente com eles, né? Tanto quanto empresa, quanto como profissionais? Então, uma vez que eu identifiquei meus pontos fortes, eu estou agindo de acordo com eles, eu preciso comunicá-los para a sociedade, para o mercado, para que eles possam me conhecer e reconhecer por esses pontos fortes. E aí eu consigo não controlar, mas ter um percentual de influência na minha própria reputação, seja uma marca ou uma pessoa. Uma pergunta, né? Ouvindo você falar, né? Me lembrou de um pensador, não vou me recordar agora o nome, que fala que a gente é o que a gente acha que o outro acha que nós somos, né? Então, eh, a gente se preocupa, entre aspas, ou se muitas vezes se baliza pelo que o outro está pensando, né? E hoje em dia, principalmente com as mídias sociais, né, pela, entre aspas, democratização da Uhum, comunicação, né, o acesso à informação, o uhum. acesso, né, a dados é muito bons e ruins, né? Sim, é intenso. É intenso, Uhum, né? E quando a gente pensa, vamos começar pela organização, uhum, né? Que é entre aspas, uma entidade sem alma, né? Entre uhum, aspas, né? Uma pessoa jurídica ali. Quando a gente pensa numa empresa que é norteada no seu âmago por seus valores, como que uma empresa consegue influenciar a opinião, uhum. né, dos seus consumidores, que é o que Perfeito. para ela interessa, né, Uhum, para que essas pessoas possam se identificar com uhum, aquela marca e, enfim, consumir daquela marca, porque a influência da reputação de uma empresa está muito uhum. ligada ao consumo, né? Também. Uhum. Né? Como fazer essa influência? Perfeito. Quando você começou a contar ali sobre o momento atual que a gente está, né, desse excesso de informação, eu queria voltar um pouquinho nesse ponto antes de entrar Claro, claro. Uhum. na questão prática, né, do como fazer. Porque vale também a gente resgatar um pouco do que a Glória Origem, mais uma vez ela, fala sobre isso. Porque tem a ver também com gestão de reputação na prática, e a gente vai entender logo mais por quê. Quando lá atrás, quando a gente teve o boom digital, quando o digital surgiu e surgiu com essa circulação, né, de informações, na época, os sociólogos, os comunicólogos, cientistas sociais, enfim, acreditavam que agora que o público tem acesso à informação, o público vai se tornar mais crítico, mais autônomo, mais inteligente, mais empoderado, enfim. E nós teremos uma sociedade mais evoluída, mais crítica, com menos problemas. Essa era a previsão, porque a gente está ali numa situação de democratização da informação. Porém,
Não foi isso que aconteceu. Uhum. Na verdade, aconteceu o exato oposto. E por quê? Porque com esse excesso de informação circulando, a opinião pública, na realidade, ela ficou, entre aspas, perdida. Uhum. Ela perdeu os parâmetros do que é verdadeiro, do que é falso. Não à toa, a gente está nesse momento em que a gente lida com fake news, com conceitos de pós-verdade, né? Agora com as ferramentas de inteligência artificial, de deepfake, de vídeos e que fazem, né? Parece que é verdade, mas não é, enfim. A gente está no momento em que a verdade está sendo colocada à prova por conta desse excesso de informação, né? E a Glória Ligia, ela pontua esse momento, na verdade, a gente, da seguinte forma: a gente está saindo da era da informação e entrando na era da reputação. Era na qual toda e qualquer informação, e aí a gente vai responder exatamente sua pergunta, precisa passar por um processo de fidedignização para ser considerada como digna de confiança pela opinião pública, tá? E por quê? Porque antes nós tínhamos poucos atores sociais que eram os formadores de opinião, né? A opinião pública, ela recebia informação de poucos atores sociais. Você tinha ali a imprensa, né, com seus grandes marcas, né? Então você não Uhum. tinha também uma polarização, você não tinha um excesso de veículos, digamos assim, de informação, eram Uhum. poucos veículos de informação. Você tinha ali os órgãos do governo, né? Então e as empresas, então, e algumas figuras públicas. Então, a opinião pública ela era mais passiva diante da informação. Ela era mais consumidora, né? Com, essa proliferação de players e também quando a gente tem a própria opinião a própria, sociedade se comunicando ativamente, você entra nessa crise de confiança. E aí, citando uma outra pensadora, Rachel Botsman, ela fala que a moeda da sociedade atual é a confiança. Uhum. Então, respondendo de maneira prática, né, a sua pergunta, como que uma empresa, ou líderes, né, dessa empresa, podem fazer, de que forma eles devem agir para que eles usufruam de boa reputação? Cunhando confiança. Esse é o ponto X da questão, né? E como que eu vou angariar a confiança dos meus stakeholders? Seja meu consumidor, seja meus talentos, para atrair e reter talentos, seja para ter um nome com mais força na praça, porque daí eu tenho crédito, acesso a crédito melhor no mercado, Uhum. eu tenho negociações melhores com os meus fornecedores, porque a minha marca vai ser um prestígio estar no hall de clientes desses fornecedores, enfim, são inúmeros os benefícios, né? Com comunicação estratégica, né? Uma das ferramentas, né, é a comunicação estratégica. Hoje, uma das mais importantes. E nessa batalha de narrativas que a gente vive, o que é comunicação estratégica? É a comunicação que ela está ancorada na metodologia de gestão de reputação e de conquista de confiança. Porque a comunicação, ela tem vários fins, ela tem vários objetivos, né? Então, vou criar aqui uma estratégia de comunicação com foco em venda. Não é essa estratégia que vai ganhar confiança da opinião pública, entende o que eu quero dizer? Uhum. Né? Então, quando você decide a sua estratégia de comunicação, é salutar que essa estratégia ela tenha como objetivo angariar a confiança do seu stakeholder para que esse stakeholder ele veja a sua marca e ele veja o seu discurso como um discurso fidedigno, como um discurso diferenciado, que ele pode e deve confiar e endossar e replicar, né, e recomendar. Uhum. Então, existem algumas metodologias de mensuração de reputação. Uma das que a gente trabalha, uma das que eu mais gosto, é o RepTrack, do antigo Reputation Institute, que hoje se chama The RepTrack Company. Essa metodologia, ela fala que uma organização, para ela ser vista como confiável, né, pela opinião pública, ela precisa ser vista de maneira positiva em diversos aspectos. Então, ela Uhum. precisa ser vista como positiva com relação aos seus produtos e serviços, então, produtos e serviços de qualidade, precisa ser bem vista com relação à sua liderança,
Então esses líderes eles precisam estar sendo pautados aí, né, na mídia, enfim. Ela precisa ser vista com boas práticas de governança, ela precisa ser vista, como uma empresa que tem bons resultados financeiros, tem um bom desempenho financeiro. As pessoas precisam, saber ou entender ou perceber que ela também tem um bom clima organizacional, que ela é inovadora, que ela é uma empresa cidadã. Então são 7 pilares racionais que devem ser endereçados e trabalhados na comunicação dessa companhia, para que a opinião pública racionalmente confie nessa empresa, confie nessa marca e, consequentemente, depois desse passo racional, ela começa a ir para uma segunda camada de relacionamento com a marca, que é uma camada mais emocional, que é uma camada de admiração, de confiança, de bons sentimentos com relação a essa marca, que é o lugar que a gente quer chegar, no final. E que também, vai constituir um bom percentual do legado da marca, que o legado ele vai estar, sendo formado tanto por aspectos, tangíveis quanto por aspectos intangíveis. Então, essa percepção de marca, essa questão da reputação, ela influencia diretamente no legado dela. Uhum. Então, basicamente, a empresa ela precisa seguir o quê? Seguir uma estratégia de comunicação que visa endereçar a confiança, conquistar a confiança dos stakeholders. Uhum. E se a gente for falar de metodologia de gestão de reputação, ela pode sim optar pelo RepTrack, e, a partir disso, comunicar de maneira estratégica sobre esses pilares. Então, comunicar sobre suas boas práticas de governança, comunicar sobre sua liderança, comunicar sobre o seu bom desempenho financeiro, né, comunicar sobre o seu bom índice de clima organizacional. E, claro, não dá para comunicar aquilo que você não tem, Uhum. né? Então, se a empresa ela não tem boas práticas, por exemplo, de sustentabilidade e de cidadania, é bom, primeiramente, que ela enderece isso para que Uhum. depois comunique. Tá. Quando você fala que não dá para a gente comunicar aquilo que não tem, né? Então, sobre a nossa pergunta inicial, né? Se nós criamos ou nós desenvolvemos reputação, seria correto afirmar, já que a reputação ela está no campo da percepção da opinião do que os outros pensam de nós, Perfeito. né? Que na verdade é uma soma dos dois, porque nós temos que inicialmente criar esse vínculo, seja em qual caminho nós desejamos iniciar, cada um dos 7, e depois desenvolver e aprimorar a nossa reputação, né? Uhum, Então perfeito. ela acaba permeando aí os dois campos, né? Agora, eh, não tem como, né, a gente dar uma pincelada, né, no aspecto pessoal, Perfeito. né? Porque nós, como indivíduos, seja na nosso lado pessoal, né, de vida particular, quanto profissional, né, da vida pública, nós temos aqui cenários em que, eh, sim, nos interessa saber como o outro pensa de nós, né? No campo público, né, eu vejo que, entre aspas, é mais fácil criar e desenvolver uma reputação, porque as pessoas com quem você tem contato têm apenas a parte boa da sua figura, né? Você não vai, por exemplo, postar algo de você dando um piti em algum Uhum, lugar, sim. certo? Então, as pessoas acabam tendo só a parte boa de você, né? Então é mais fácil. Já no âmbito privado, né, em que as pessoas conhecem, né, o seu lado bom, mas também o seu lado ruim, vamos dizer assim, né, o seu lado das falhas humanas que Claro. todos nós temos, fica mais difícil criar e desenvolver uma certa reputação, porque
naturalmente, né, isso é uma tendência do ser humano, a gente acaba pondo mais lupa nos erros, nas falhas, Uhum, do que nas coisas que a gente faz bem feito, né. uhum. Então, nesse sentido, vamos falar um pouquinho do aspecto profissional público, né, Perfeito. que é o campo, vamos dizer assim, dos nossos ouvintes aqui, para a Uhum, gente não partir para uma sessão de psicologia, né. uhum. Eh, como você trabalha com também Sim. pessoas, né, C-levels, Uhum. enfim, outras pessoas que estão preocupadas, Com a sua né, própria com a sua reputação. reputação Uhum. profissional, Sim. né. E aí, nesse sentido, ou ela está querendo criar ali uma reputação para solidificar uma crença, um posicionamento que ela acredita como profissional, ou até para desenvolver num outro caminho, Exato, né, e eventualmente fazer um shift de carreira. exato. Como que você trabalha no nível pessoal, Uhum, né? São esses 7 campos que você analisa uhum. no âmbito organizacional ou são, aspectos diferentes? Perfeito. Ótima pergunta. Hã, a questão da pessoa física, nós como indivíduos, a gente vai partir de um princípio muito semelhante à questão da organização. Primeiro é identificar nossos pontos fortes, né, entender quais são esses pontos fortes, eh, e a partir disso, ter uma consciência de agir de acordo com eles, né, e comunicá-los. Então, para trazer um exemplo bem concreto aqui, eh, esse momento aqui desse podcast, ele só está acontecendo porque lá atrás, na minha carreira, eu escolhi, hã, ser especialista em gestão de reputação, porque eu entendia que eu tinha vocação para aquilo, eu tinha talento, identifiquei aquele ponto forte, né. Sozinha ou através de alguma ajuda? Sozinha, Tá. sozinha. Aí é questão de vocação mesmo, lá atrás, de ciências humanas, Então, né. mas deixa eu te Aham, só antes de você continuar, tá, vamos fazer um parênteses. Como que vamos. você identificou essa vocação em trabalhar com reputação? Aconteceu algo? Como que foi? Foi bem, eh, na época que eu mencionei aqui, que a gente estava tendo aquela disciplina na faculdade de opinião pública. Tá, Então, bom, primeiro antes para eu entrar na faculdade de jornalismo, a minha vocação estava claramente no campo, das ciências humanas, ok. né, leitura, análise crítica, né, pesquisa, sempre gostei. No jornalismo, a questão das narrativas e tal, quando tive acesso a essa questão mais densa, acadêmica, né, dos Uhum. processos de formação da opinião pública, né, como que eles se dão, e como que a sociedade ela pensa o que ela pensa, né. E aí eu me deparei com o conceito de agenda setting. O conceito Uhum. de agenda setting é o seguinte, hã, de acordo com essa teoria, a opinião pública ela é formada pela interação de algumas agendas. Tá. A agenda midiática, a agenda institucional, a agenda intrapessoal, a agenda interpessoal. Ou seja, o seu próprio repertório, o repertório que você tem, no seu relacionamento com as outras pessoas, e a agenda empresarial, né. O que as empresas falam para você, o que o governo fala para você, o que a imprensa fala para você. Ok. Então, na interação dessas 5 agendas, você tem ali a sua opinião formada, né, então, seu repertório pessoal, seus relacionamentos, o que a imprensa fala, o que o governo fala, o que a empresa fala. E aí, eu me apaixonei por esse tema, Ok. e o meu TCC foi sobre esse tema, né, Tá. então na época eu entendi que seria interessante analisar, esse conceito sob o prisma, da moda, então eu queria Tá. entender como que a moda era consumida, então o que que formava a opinião pública de um consumidor de moda, então meu TCC foi sobre isso, eh, e isso deu a base para que quando eu começasse a trabalhar com comunicação, eu entendesse que a comunicação ela é meramente uma ferramenta, ela não é o fim nela mesma. Uhum. Ela é uma estratégia. E ela é uma estratégia que visa, eh, formatar, influenciar a opinião pública. O Ok. que eu tinha estudado
né, na faculdade. Então, eu entendi, eh, e era uma disciplina muito difícil, era uma professora que, né, não era fácil e eu ia muito bem na disciplina. Eu falei assim: "Gente, é o meu talento, é isso", Entendi. né, e eu amo o assunto, né. Tanto é que hoje eu também sou professora do tema, né, na IEBS Business School e na Fundação Dom Cabral. Então, foi lá que eu identifiquei. Então lá atrás eu identifiquei essa vocação, esse talento, porque eu ia bem naquilo, gostava daquilo. Quando eu comecei a trabalhar, vislumbrei onde estava esse tema no meu campo de trabalho, Tá. né. Hã, comecei a trabalhar com isso de maneira consistente, né, buscando as melhores práticas, buscando estudar, buscando saber quais eram os pensadores que estavam produzindo material sobre isso. Então fiz a minha parte, né, que é melhorar o meu repertório, que depende de nós, né, Sim. ninguém vai fazer isso por nós mesmos. E pensei: se algum dia eu quero que as pessoas saibam que eu tenho essa expertise, que eu posso ajudar marcas e outras pessoas por conta disso, eu preciso comunicar isso, né. Então, eu apliquei o meu conhecimento na minha própria carreira, né. Então eu falei: "Eu preciso me comunicar e contar para as pessoas que eu tenho essa expertise, para que elas saibam que eu, posso ajudá-las". Então, eu comecei a criar uma estratégia de comunicação que endereçava, visava, que a sociedade e o mercado me reconhecesse como uma profissional especializada em gestão de reputação. Então, primeiro que eu fiz por onde, né, que Sim, isso você se é preparou. importante a gente colocar isso justamente lembrando da sua primeira pergunta, né, a reputação ela é criada ou ela é desenvolvida, ou a gente pode inventar uma reputação de algo que a gente não tem, né. Então primeiro a gente tem que fazer por onde, né, Certo. que é a gente ter as credenciais, ter ali as características pelas quais a gente quer ser reconhecido. E o passo 2 é justamente você se esforçar para comunicar, para que as pessoas tenham acesso a essa informação, né. Eh, e aí você, e aí isso até tem a ver com o que você falou da questão do âmbito privado público, né. É importante você ser coerente e fazer o por onde, justamente porque no privado, as pessoas elas vão poder referendar se você realmente é uma autoridade naquilo ou não, Sim. né. Porque elas estão ali convivendo com você, então elas sabem se você realmente tem expertise, se não tem, ou se você está dizendo que tem, na verdade não tem, né. É, porque a pior coisa que pode acontecer é mundo é muito pequeno, né. Uhum. Então, você cruza com alguém que te conhece do âmbito pessoal e a pessoa fala: "Ah, mas, ele é tão calmo". Não, não é não. Exato. Ah, tantas coisas, né. Né, uma coisa simples, assim, como essa, mas, assim, quando você fala de competência, né, você fala assim: "Poxa, eu vou Uhum. te dar aula de educação financeira". Puta, o cara gasta tudo aqui, não sabe fazer nada. Como é que você Exato. vai ensinar aquilo que você não aplica no seu É a dia a dia, né? coerência, é a coerência. Recentemente a gente viu, um caso, né, agora para as Olimpíadas, eh, foi sugerido um nome de uma pessoa, não me lembro o nome dele agora, que ele se intitulava coach de atleta, Uhum. e ele foi anunciado, né, pelo comitê. As pessoas, os próprios atletas começaram a questionar: "Gente, mas esse homem ele não faz sentido ele ser o mentor nosso Uhum. aqui, né, dos atletas que vão competir nas Olimpíadas, ele não fez por onde Sim. para ser mentor", né. E aí a opinião pública começou a questionar, né, essa escolha, e ele se afastou. Ele mesmo renunciou, porque ele foi pressionado, o próprio Comitê Olímpico foi pressionado, foi questionado, né, então por que que você está colocando esse profissional para ser mentor nosso, sendo que ele não fez por onde, né, ele não tem credenciais para isso. Pessoas do meio, né, os atletas, ou seja, quem convivia, quem sabia da história dele. Olá pessoal, eu sou Michel Mussolini, presidente da Micropower, e hoje eu estou aqui para convidar vocês a conhecer a nova versão do Micropower Performa, o Performa 6, a mais completa plataforma de treinamento e desenvolvimento humano do mercado brasileiro. Estamos na jornada de completar 30 anos de existência da Micropower e 20 anos do Micropower Performa.
lançado em 2004, sempre esteve à frente do seu tempo. Para dar um exemplo, hoje nós estamos falando de mapa de competências e treinamento por competências em 2023. O Performa, na sua primeira versão de LMS, já contava com essa funcionalidade em 2004. Desde então, foram sempre funcionalidades à frente do seu tempo. Em 2009, lançamos um módulo de TMS e Talent Management para acompanhamento de objetivos, metas, indicadores e avaliações de desempenho 90, 180 e 360 graus. Em 2017, nós introduzimos a funcionalidade de gamificação pela primeira vez no mercado brasileiro. E a nossa funcionalidade foi avaliada pelo maior expert de gamificação do mundo, quando ele esteve aqui nas nossas instalações. E nos últimos anos, novamente, inovando e estando à frente do seu tempo, lançamos em 2019 o módulo de feedback contínuo Performa Talks, Performa Tribes, que é a funcionalidade para acesso aos SMEs, aos especialistas de conteúdo dentro das organizações. E agora, em 2023, nós estamos lançando o Performa 6, com um visual moderno, inovador, aderente às melhores e mais famosas plataformas digitais de streaming, de educação e entretenimento. O Micropower Performa é a única plataforma de T&D integrada de maneira core, nativa. Ela não contém uma somatória de integrações com diversas soluções compradas no mercado. Ela é criada e desenvolvida 100% pela Micropower. Venha conhecer e se surpreender com o Performa 6, porque nós somos mais do que um rostinho bonito. Nós temos 20 anos de experiência dessa plataforma de T&D completa, integrada e nativa. São milhares de empresas utilizando, milhões de usuários ativos. E a Micropower, você conhece e você confia. São 30 anos de existência no mercado brasileiro. Micropower, juntos no aprendizado e promovendo a alta performance. Abraços digitais. Eu resumo numa equação, estava falando com o Leonardo vindo para cá, né? Eu resumo numa equação, já falei aqui em alguns outros podcasts, que para você falar sobre algo é igual a conhecimento mais experiência, Experiência. Uhum. né? Você não adianta só ficar no campo Teórico. teórico e também não adianta você ter a prática sem ter o teórico, porque você pode não estar sendo eficiente. Perfeito. Então você tem que ter essa somatória para você poder falar, né? Perfeito. E com vamos dizer assim, a democratização da comunicação, que tem muitos lados, né, muito lado positivo, mas também tem lados assim que são bastante questionáveis. Teve um entrevistado aqui nosso que falou que as redes sociais deu a voz para o idiota da aldeia, né? Antes a Uhum. gente só ouvia o sábio da aldeia. Agora, com as redes sociais, deu a voz para o idiota da aldeia. Então, e tem muita pessoa despreparada Sim. que cria, né? Por Uhum. falar bem, Sim. cria uma, entre aspas, Reputação. reputação. Então, as Sim. pessoas acham que ela sabe, Perfeito. mas no fundo, quem conhece sobre o tema vê Uhum. absurdos, Sim. né? Tem um livro que nós estamos estudando agora, dissecando ele agora no mestrado de teologia que eu faço na PUC, que chama Influenciadores Digitais Católicos. Inclusive, uma das autoras, né, deve participar conosco aqui. E eles estudaram 5 celebridades, né, do mundo católico e entenderam, né, essa característica de como criaram essa reputação. Então, ali tem coisas assim muito, muito interessantes, porque muitas pessoas são influenciadas pelo pensamento dessas Sim. pessoas, né? E ela não está transmitindo um conhecimento Uhum. teológico Uhum. fidedigno, Perfeito. né? Ele está transmitindo um conhecimento teológico
fundamentado no interesse dele, Sim. mas porque ele tem uma postura, fala bem, etc e tal, acaba dando essa percepção para o outro que aquilo é uma verdade, Perfeito, né? perfeito. Que é a reputação, Sim. né? Agora, o nosso ouvinte, ele fala assim, né? Tô já imaginando as perguntas que vêm depois do podcast, né? Então já vou me Uhum, antecipar. Tá, Júnia, eu entendi, né? E eu quero me posicionar, né? uhum. Quero melhorar a minha reputação aqui. Qual foi o caminho que você fez? Você usou o Instagram? O que que você Perfeito. usou no Instagram? Você usou o LinkedIn? O que que você usou no LinkedIn? Uhum, Qual foi o caminho, perfeito. ferramentas e ações que você fez, Práticas. práticas, Perfeito. para você chegar aqui como especialista Sim, em reputação? exato. Então, tanto para mim quanto para os clientes que a gente atende na agência, né, a gente criou, alguns métodos, né, para que a gente conseguisse alcançar os resultados. E esses resultados, eles são muito variados, né. No meu caso, eu queria ser reconhecida como autoridade na área, então eu sabia que eu precisava comunicar, o meu conhecimento sobre isso, eu precisava escrever artigos sobre isso, né, eu precisava fazer vídeos sobre isso, eu precisava produzir conteúdo sobre isso, basicamente, de diferentes formas, né. Eh, a gente tem casos de clientes que queriam fazer um shift, né, então ali tem um executivo de carreira que queria, ser visto apenas, como palestrante, consultor, porque ele queria ter uma liberdade maior, né, na vida dele, poder viajar e tudo mais. Então ele queria ser visto como referência numa área específica que era de transformação digital. Então, qual que era o objetivo, né? Comunicar sobre isso. Então, ele precisa comunicar de diferentes formas, de diferentes maneiras, que ele conhecia sobre processo de transformação digital para um público específico, né? E trazendo aqui um terceiro exemplo, a gente tem um outro cliente que é presidente de conselho, ele estava saindo da posição executiva para o conselho, e ele não queria perder, hã, a reputação privada de estar presente com seus colaboradores. Ah, Então, o objetivo dele era: "Eu quero que os meus colaboradores", que eram 10.000 e tal, tenham continuem tendo acesso a mim. Então a gente vai utilizar para que eu co porque para que a minha reputação de ser próximo e ser atento continue existindo. ah, Então a gente, endereçou uma comunicação que atingisse esse objetivo. Então, primeira coisa, né, quando eu trouxe esses 3 exemplos, primeira coisa é: qual que é o objetivo? Então você precisa entender, pelo que eu quero ser conhecido e reconhecido, tá. tá? Primeira coisa. Você tem por onde? Então você está trabalhando para ser, na questão da coerência, para ser de fato reconhecido por isso? Então você está estudando, você está, tendo melhores práticas, o que você trouxe, né, a experiência e o conhecimento. Estão sendo endereçados? Beleza. Então vamos, entender esse objetivo de uma maneira mais micro, tá? Além de eu querer ser vista como uma especialista em reputação, por quem que eu quero ser vista como especialista em reputação, né? Por, organizações e por instituições acadêmicas. Beleza. Onde essas pessoas, procuram conhecimento sobre isso? Em termos de redes sociais, tá? LinkedIn, mais provável do que na época, né, quando eu comecei a fazer Uhum. isso em 2018, LinkedIn mais provável do que Instagram. No Instagram, eu acredito que naquela época, ele tá mais endereçado a lifestyle, a algo mais leve, como o meu assunto é muito denso, né, Uhum. eu vou optar por, estar presente mais no LinkedIn, produzindo conteúdo mais lá, porque faz mais sentido para o meu público-alvo, no meu entendimento. Tá. Beleza. Então, eh, com qual mensagem? Então, qual mensagem eu quero que esse meu público-alvo, as organizações, os líderes, as instituições acadêmicas, elas absorvam de mim, né? A mensagem é a seguinte, que eu quero que elas absorvam de mim: que reputação se constrói. E uma das ferramentas que ajuda a construir essa reputação são as estratégias de comunicação organizacionais.
Eu quero que elas absorvendo isso, que eu entendo disso, tá ótimo. Então, beleza, estabeleci a minha mensagem. Então, com isso, eu tenho o meu objetivo macro, eu tenho meus públicos-alvo, eu tenho o canal onde esses públicos-alvo vão estar presentes, e eu tenho a mensagem que eu quero que eles absorvam de mim. Então, eu vou construir o meu calendário comunicacional, meu calendário editorial, endereçando essas questões. Tá. Ok, como que eu vou criar esse calendário editorial? Aí existem 1 milhão de possibilidades. 1 milhão de possibilidades. Depende do seu perfil mesmo. Ou seja, você é uma pessoa mais introspectiva, você é uma pessoa mais analítica, ou você é uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa mais leve, você é alguém que se comunica de maneira mais complexa ou de uma maneira mais easy, digamos assim. Tudo isso precisa estar endereçado nessa comunicação, para que ela seja coerente com quem você é, né? Então, no meu caso, eu vou botar aqui como exemplo para mim, porque é mais fácil, né, do que eu ficar citando vários cases diferentes. No meu caso, eu tenho uma comunicação um pouco mais complexa por conta do meu repertório acadêmico, né? Mas eu sabia que isso poderia ser uma barreira para um público de interesse meu, que seriam, por exemplo, os executivos de comunicação das organizações, né? Porque não queria que as pessoas me vissem apenas como acadêmica, né? Então, o que que eu pensei? Eu preciso mesclar, né? Eu vou continuar tendo os meus conteúdos mais densos, acadêmicos, que eles vão para artigos de opinião e tal, vão para esse lugar, é, mas eu preciso dialogar com os analistas, gestores de comunicação, e eu não quero que eles pensem que eu sou apenas um grande cabeção. Quero que eles vejam a questão pragmática da coisa. Então, eu vou mesclar um pouco aqui o meu conteúdo e vou ter aqui alguns vídeos de pílulas práticas de gestão de reputação, né? Então, eu iniciei uma série, né, que literalmente chamada Pílulas de Reputação. E a cada pílula eu trazia um aspecto, né, Eram vídeos. Exato, Você lançava no LinkedIn. no LinkedIn, E quanto tempo? de 1 a 3 minutos. De 1 a 3 minutos. Então, enderecei essa questão, né? Além disso, eu queria atingir o maior número de pessoas possível, né? Então, eu tinha conteúdos que eram conteúdos bem leves, né? Porque esses conteúdos leves, eles vão se conectar com o maior número de pessoas. Tá. E a partir disso, quando a gente olha para a teoria do funil, né, da comunicação, pode ser que dessas pessoas que você captou a atenção e interesse por um conteúdo leve, elas comecem a te seguir, comecem a gostar de você, se identificar com você, veem que você tem determinada competência e aí se interessam em fazer uma oferta, né? Então essa fórmula, né, que a gente utiliza para os nossos clientes também, ela se chama ECO. Então, conteúdos que dialogam com as emoções do nosso interlocutor, conteúdos que mostram as suas competências aqui no meio e conteúdos de oferta. Quais são esses conteúdos de oferta? Basicamente, você informar para o seu interlocutor o que ele pode fazer com você. Porque às vezes você tem o seu interlocutor engajado, ele gosta de você, ele sabe que você é um especialista, um expert em tal tema, mas ele não sabe o que fazer com isso. Ele não sabe se ele pode te contratar, se ele pode comprar um livro, se ele pode te chamar para ser consultor, para ser palestrante. Ele não tem ideia do que ele pode fazer com essa admiração e com essa confiança que ele tem na sua pessoa. Então é importante você comunicar que você tem, por exemplo, livros à venda, que você oferece serviço A, B ou C, que você tem tal case, isso no caso de executivos, né? Que você construiu tal case na sua companhia e que você sabe que você pode entregar isso para o mercado, né? Então, você mostrar para o seu interlocutor quais são as possibilidades, né? Que ele tem com relação à sua pessoa, né? E isso é muito importante, porque muitas vezes isso fica relegado ali a segundo, terceiro plano nos esforços comunicacionais. E respondendo uma pergunta que você fez lá atrás, mas que eu acabei falando sobre outros temas e não respondi, você perguntou dos 7 pilares, né? Então as pessoas também precisam, os líderes precisam endereçar os 7 pilares do RapTrack? Não necessariamente,
Caso a gente esteja falando de um CEO, de um presidente, de um fundador, ele pode se munir desses 7 pilares para falar sobre a organização dele e falar sobre a organização dele sobre esses 7 aspectos, né? Mas agora, quando a gente está tratando da figura dele mesmo, ou da figura de um executivo, né? Enfim, é importante que a comunicação dele enderece 4 questões. A sua capacidade de liderança de pessoas ou de projetos, né? Enfim, ele consegue ter uma boa capacidade ali de condução, né? Conteúdos que mostrem a responsabilidade dele, o comprometimento dele, questões éticas, né? De compliance, de governança. Então, mostrar que você é uma pessoa ética, responsável é importante. Mostrar a sua capacidade de gestão, então, com relação às suas competências. E mostrar também a sua capacidade de influência. Então, quando você começa a galgar algumas conquistas na sua carreira, é importante comunicá-las. Por exemplo, uma apresentação que você fez para o conselho ou para a liderança da sua companhia, né, ou num grande evento, é importante comunicar isso. Todas as conquistas que mostram a influência que você está ganhando na sua carreira, né, é importante você comunicar. Então, endereçando essas 4 questões, você vai estar trabalhando a percepção de reputação pessoal de você como profissional, né, da sua entidade profissional. Muito bom. E para a gente ir fazendo o nosso funil aqui, Uhum. nesse processo de preparar, né, a sua agenda de comunicação, Uhum. né, partindo já da premissa que eu já identifiquei os dons, as vocações, etc, etc, etc. Já pensei qual é o meu público-alvo, já identifiquei quais são as ferramentas que esse público-alvo mais Utiliza. utiliza, já identifiquei lá o eco, né? Nesse processo, o que você vê de maiores dificuldades, as dificuldades assim mais recorrentes que as pessoas enfrentam? Perfeito. Além dessa questão das mídias sociais, outras ferramentas comunicacionais também são bem-vindas. Então, por exemplo, você tem um artigo de opinião publicado num veículo de comunicação, né? É bacana. Você estar presente em eventos, né? Como palestrante, ter ali aquilo registrado, porque ali também é um palco social, né? E você ter uma vida ativa com relação ao networking. Então, você tem um networking ativo. Você não apenas esperar que as pessoas se conectem com você, mas você buscar se conectar com as pessoas, né? Então, só complementando ali a questão dos esforços, tá? E qual Tá. que é a maior dificuldade com relação a tudo isso? Tanto redes sociais, quanto com relação a um relacionamento com a imprensa, relação com entidade de classe, com produção de eventos e networking? É tempo. Essa é a primeira e grande dificuldade, né? Então você tem que dispor de tempo e você tem que dedicar tempo e esforço nisso, como se fosse um trabalho mesmo. Então você tem que ter disciplina, você tem que ter consistência, né? E isso é muito importante porque lembra que o objetivo final é que a gente influencie a opinião pública, né? Para que essa opinião pública ela seja de fato influenciada, ela precisa dos 3 Cs da comunicação, né? Coerência, consistência e constância. Coerência, porque a comunicação tem que ser coerente com o que você é, Sim. né? Consistência, porque ela é legítima, porque ela é verdadeira, e constância, porque ela precisa ser constante. A gente sabe de estudos acadêmicos que quando nasce uma nova marca, né, no mercado, a gente tem mais ou menos aí 2 anos de comunicação com a opinião pública para que a opinião pública absorva essa marca e quais são seus valores, quais são seus princípios e o que essa marca de fato faz, para que ela serve e, enfim, né, ter um share of mind aí que seja coerente. São 2 anos. Então, se a gente vai começar um esforço de comunicação,
né, com determinados stakeholders, com os canais identificados, mensagem identificada, pelo menos, né, tem que ser um trabalho constante, né, de pelo menos 6 meses. Assim, mínimo, 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 do mínimo, 6 meses. Ideal é que você não pare, Sim. que seja algo para sempre, né. Mas às vezes você tem tá fazendo um esforço para um determinado objetivo de curto prazo, né. Por exemplo, ser promovido ou, por exemplo, fazer um shift na sua carreira, né. Então você pode dar um gás ali para alcançar esse objetivo, né, e depois você ficar mais tranquilo, né. Minha própria história também, mais uma vez me usando como exemplo, eu comecei bastante intensa, né, no primeiro momento, de forma estratégica, porque eu sabia que isso era importante, né. Conforme eu fui criando a minha reputação, acerca de que eu sou especialista em reputação, ou seja, uma coisa super metalinguística, né. Assim que isso foi acontecendo, eu tive condições de desacelerar. Então eu não precisava mais estar, 3 vezes por semana nas redes sociais, eu não precisava mais estar escrevendo artigo para as instituições acadêmicas, eu não precisava mais, 2 por mês, eu não precisava mais estar tão presente em eventos, eu não precisava mais estar tão presente em reuniões ou cafés de relacionamento, do networking, né, porque eu falei, são várias coisas que Sim, são sim. necessárias, né. Não precisava fazer tanto isso, porque olha só o que é muito legal também de reputação, o esforço inicial é igual você empurrar um carro. Sim, é a inércia inicial, né? É Exato. muita força, mas depois pega, vai na banguela. Isso. E depois você vai construindo o que eu já falei antes do legado, Sim. né. Então, uma vez que as pessoas absorveram que você é um especialista, um expert, ou entenderam que a marca tem determinadas competências e valores e tal, isso está absorvido. Então, é importante você continuar uma comunicação de manutenção, mas o esforço inicial ele é maior. Então, eu tive um esforço inicial bem intenso, depois eu tive condições de desacelerar, porque eu já estava conquistando meus objetivos, né. Uhum. E no final, eu fiz uma pausa, porque eu sou mãe há pouco tempo, de um bebê de 11, quase 12 meses e zero tempo, né, zero tempo, nem dormi inclusive de ontem para hoje, por isso que eu pedi o Nossa. café. É bebês, né, gente, né, faz parte. E tenho condição tranquila de ficar fazendo essa pausa, assim, em termos de redes sociais e de esforços e cafés, encontros, networking e eventos, tudo, porque eu construí isso por muitos anos. Então eu posso ter essa pausa tranquila e voltar com tranquilidade, né, em um ritmo que for estratégico para o meu momento. Então é importante a gente dosar esses nossos esforços comunicacionais com os objetivos que a gente quer atingir. E quanto mais a gente comunica, mais a gente vai estar participando da construção ativa do nosso legado. E o resultado é percentualmente correspondente ao esforço, né. Então, você pode também desacelerar quando for necessário, né, e depois voltar também a acelerar quando necessário também. Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Júnia, você não vai acreditar, a gente está chegando em 1 hora de Ah, conversa, acredito, passou sim. muito rápido. É, Queria te agradecer Eu mais que uma agradeço. vez. Agora, a gente sempre finaliza o nosso episódio com 3 perguntas, padrão, né, Uhum. para os nossos convidados. Inclusive, o Leonardo está aqui, eu queria sugerir, Leonardo, que a gente fizesse uma coletânea de todos os nossos convidados. Hoje é o episódio 87 do nosso podcast, né? E dessas perguntas, porque elas resumem muito da reputação, do Uhum. âmago de todos os nossos entrevistados. Eu acho que seria legal a gente fazer isso e podemos, pela quantidade de entrevistados, fazer por partes, né, por blocos, né? Então, primeiro,
Eu acho que eu já sei a resposta, mas eu vou ter que te fazer então a pergunta. É o momento mais positivo de maior conquista da sua carreira? Nossa, é uma pergunta difícil, porque, na verdade, esses momentos positivos e de maior conquista da carreira, eles vão mudando de acordo com o tempo, né. Eu lembro, bem novinha, né, quando eu estava ali, na própria faculdade, meu objetivo era fazer um TCC tão bom que fosse considerado como uma tese boa para mestrado. E seria uma conquista para mim muito maravilhosa. E foi o que aconteceu. E eu fiquei tão feliz com aquilo, né. Como eu mencionei, meu TCC ele tinha a ver com moda e eu tive a oportunidade de entrevistar a Glória Kalil, né, os maiores nomes de moda do Brasil, né, e eu fiquei tão feliz com aquilo, então aquilo foi na época foi uma conquista muito maravilhosa, né. E a nossa orientadora, que deu nota 10 para o TCC, falou: "Você já pode utilizar isso como base para um mestrado", né. Uma outra conquista muito grande foi quando, por conta desses esforços de comunicação, eu fui convidada para ser professora de reputação do MBA de Marketing Digital da Ebs Business School, que é uma escola de negócios internacional, né. E eu fiquei muito feliz com esse reconhecimento, né. Um outro momento foi quando eu recebi meu primeiro convite para ser palestrante de um evento, nacional, né, como especialista em reputação, por conta desse esforço comunicacional também, né. Então eu acredito, que eu tive vários momentos positivos e de conquista na carreira, a chegada de clientes muito importantes também, né, tanto daqui do Brasil quanto de fora. Eh, e eu acho que é bacana todos nós, né, de maneira geral, pensarmos na nossa vida nessa forma, porque sempre vai ter uma conquista, sempre vai ter um sonho, né, sempre vai ter algo que você pode conquistar, e isso motiva a gente, né. Sim. Então eu não conseguiria escolher um. Eu falei que eu acho que eu saberia, porque de tudo que você falou, todos ali convergiram para o seu momento ahá da sua vocação, você Da identificar da descoberta, descoberta, da né? descoberta. Uhum. Porque o campo comunicacional ele é muito vasto, Sim, né? E você foi para um nicho específico. Então, muito. eu iria, né, Uhum. opinar que foi esse momento da descoberta desse nicho, desse segmento, desse tema, e que acabou, né, Sim. desembocando aí em várias conquistas. E o momento de maior falha? Ou seja, o momento de maior aprendizado, né, hoje, com a sua experiência, com todo o seu caminhar, se você olha para trás e fala: "Puxa, se eu tivesse essa experiência, esse conhecimento, eu teria Uhum. feito diferente". Mais uma vez, são tantas pequenas coisas, Sim. né. Eu também não conseguiria escolher um único momento, para endereçar ele como um simbólico ou como um divisor de águas, né. Eh, o que eu acredito que talvez tenha sido mais eh, interessante, assim, em termos de aprendizado, foi que quando, isso é até interessante, assim, porque todos nós passamos por isso, né. Quando você vai empreender, você precisa endereçar novas questões. Então eu sou especialista em reputação, eu sou técnica, né, mas eu vou empreender. Então eu tenho que endereçar uma série de competências generalistas, né, Uhum. e endereçar pessoas especialistas nessa questão e tudo mais. E todo empreendedor passa por isso, né, que essa dor do crescimento, a dor do crescimento do empreendedor que era especialista. Ele não é o empreendedor serial, né. Uhum. Então eu acredito que o maior aprendizado e aprendizado contínuo é justamente, lidar com a dor do crescimento, né. Se eu tivesse tempo, oportunidade de voltar no passado e conseguir me preparar, mais ativamente nessa questão de gestão, né, teria sido bom,
mas não foi, e tudo bem também, Sim. porque tempo também não tinha muito, né? Então a gente foi crescendo e conquistando e aprendendo conforme fomos crescendo e conquistando, e tá tudo certo. E por fim, qual é o seu propósito atual de vida e o seu propósito atual profissional? Ou, se forem a mesma coisa também. Meu propósito atual de vida é conciliar a maternidade, né, com a carreira. Com certeza, esse é um desafio de todas as novas mamães, né? As mamães de primeira viagem, como eu sou. Principalmente aquelas que têm uma identidade profissional muito forte, muito sólida, né? Então, que a vocação já foi identificada, porque muitas vezes a mãe ela até muda né, Sim. de carreira, tudo, porque o trabalho anterior não era tão apaixonante assim, e Uhum, descobre algo. uhum. Mas não era o meu caso, né? O É, meu caso sempre foi muito, muito coerente nesse sentido, né? Então, sempre fui apaixonada por o tema, continuo apaixonada pelo tema, quero continuar trabalhando com o tema, mas tem agora algo muito importante na minha vida, muito, muito, muito importante, que eu preciso endereçar, que é cuidar do meu neném, né? Então, o meu maior propósito hoje é poder fazer ambas as coisas da melhor maneira possível, né? Ao mesmo tempo que eu quero ser a melhor mãe, né, do meu bebê, eu quero continuar sendo a minha melhor versão, né? Tanto como especialista em reputação, quanto como gestora, empreendedora, líder, né? Consultora, palestrante, mentora, enfim, tudo mais que eu tenho aí de atividade. E na questão profissional, nosso maior propósito no momento é continuar crescendo com sustentabilidade, né, nos nossos projetos, com os nossos clientes, porque o maior desafio de você trabalhar com gestão de reputação de marcas, de pessoas, né, e organizações, é você ter um olhar muito, muito, muito cuidadoso para a marca do seu cliente. Você não pode deixar um risco passar despercebido, né? Então, para isso, você precisa não deixar o olhar vigilante, né, se perder ou cochilar por qualquer instante. Então, é importante que a gente continue tendo esse olhar conforme nós vamos crescendo e conforme nossos clientes vão crescendo também, né? Porque conforme você mais cresce, quando você é uma organização, maior fica o seu leque de vulnerabilidade, né? sim. E enquanto profissional também, quanto maior a sua visibilidade, quanto maior o seu crescimento também, maior fica o seu leque de vulnerabilidade. Então, nosso maior propósito profissional no momento é continuar tendo esse olhar vigilante para as nossas marcas atendidas. Muito obrigado Eu que mais uma vez. agradeço, Michel, pelo E a convite. vocês, muito obrigado mais uma vez, mais uma semana, por ouvirem o podcast Descomplica TD, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixe aí o seu review, a gente sempre responde com muito carinho. Até o próximo episódio, fiquem com Deus e abraços digitais.